Em algum lugar nas colinas, nos arredores de Jerusalém, um grupo de sacerdotes especialmente treinados está ensaiando sacrifícios de animais que não são realizados há 2000 anos. Numa oficina na Cidade Velha, artesãos estão construindo vasos de ouro e prata, projetados segundo especificações bíblicas exatas para um templo que ainda não existe. E num rancho no Texas, um homem que acredita que Deus o escolheu pessoalmente para essa missão tem criado vacas vermelhas e enviado-as para Israel, porque uma antiga lei judaica diz que é preciso ter as cinzas de uma novilha vermelha perfeita antes mesmo de poder começar. Eles não estão a brincar. Tem plantas arquitetônicas, tem uma maquete à escala de 1:50, tem vestes sacerdotais cozidas e prontas, tem mais de 60 vasos sagrados concluídos e à espera. A única coisa que não tem é o terreno para a construção, porque no topo do local exato onde querem construir está a mesquita de Al-Aqsa, o terceiro lugar mais sagrado do Islão, sagrado para quase 2.000 milhões de muçulmanos em todo o mundo. E é aqui que isto deixa de ser uma curiosidade religiosa e passa a ser uma das ideias mais perigosas do planeta: o terceiro templo. 3 grandes religiões reivindicam os mesmos 35 acres de calcário. 2 delas acreditam que o destino do mundo inteiro depende do que vai acontecer ali a seguir. E neste momento, em tempo real, pessoas em vários continentes estão a trabalhar ativamente para que isso aconteça. Esta é a profecia que divide o mundo, e dependendo de a quem se pergunte, construir este templo vai trazer o Messias, desencadear o Apocalipse ou iniciar uma guerra que fará tudo o que vimos até agora parecer um ensaio. Vamos voltar ao início. Para entender por que razão alguém se importa com um edifício que foi destruído há 2000 anos, é preciso entender o que o templo realmente era. E para isso, é preciso entender o que ele significava para o antigo Israel. O primeiro templo foi construído pelo rei Salomão por volta de 957 a.C. Levou 7 anos a ser construído e, segundo o relato bíblico, era impressionante. Madeira de cedro importada do Líbano, paredes interiores revestidas a ouro, uma enorme bacia de bronze chamada o Mar, sustentada por 12 bois de bronze. E na câmara mais interior, o Santo dos Santos, estava a Arca da Aliança, o cofre coberto de ouro que guardava as tábuas de pedra que Moisés trouxe do Monte Sinai. Isto não era apenas um local de culto, era o lugar onde a presença de Deus habitava fisicamente na terra, segundo a teologia judaica. O templo era o ponto de ligação entre o céu e a terra, e Jerusalém era a cidade que Deus escolheu como a sua morada permanente. O templo também cumpria uma função prática que é fácil de ignorar. Era o motor econômico da nação. Peregrinos vinham de todo o reino 3 vezes por ano para os grandes festivais, trazendo oferendas, pagando impostos ao templo e comprando animais para sacrifício. Os sacerdotes geriam um sistema complexo de sacrifícios que exigia enormes quantidades de cereais, azeite, vinho e gado. O templo empregava milhares de pessoas, desde talhantes a músicos e porteiros. Quando a Bíblia descreve o Templo de Salomão como o centro da vida israelita, significa isso literalmente: religião, política, economia, identidade nacional, tudo passava por um único edifício. Durante cerca de 400 anos, o primeiro templo manteve-se como esse centro. Reis eram coroados ali, leis eram lidas ali. A identidade da nação estava fisicamente localizada dentro daquelas paredes. Depois, em 586 a.C., o rei babilônico Nabucodonosor incendiou-o até ao chão, saqueou tudo o que tinha valor e arrastou a população judaica para o exílio. A Arca da Aliança desapareceu. Ninguém sabe para onde foi. Algumas tradições dizem que foi escondida debaixo do monte do templo antes da chegada dos babilônios,
selada numa câmara que nunca foi aberta. Algumas dizem que o profeta Jeremias a contrabandeou e escondeu no Monte Nebo, na atual Jordânia. Alguns cristãos etíopes acreditam que foi levada para a igreja de Nossa Senhora Maria de Sião, em Axum, onde dizem que permanece até hoje, guardada por um único monge que nunca tem permissão para sair. Até hoje, ninguém confirmou nenhuma destas afirmações. O exílio durou cerca de 70 anos. Quando o rei persa Ciro permitiu que os judeus regressassem, reconstruíram o templo no mesmo local. O segundo templo foi concluído por volta de 516 a.C., e os homens mais velhos que se lembravam do templo de Salomão terão chorado quando o viram, porque era muito mais pequeno e menos magnífico do que aquilo que se tinha perdido. Mas o segundo templo cresceu. Ao longo dos séculos foi ampliado e renovado, mais notavelmente por Herodes, o Grande, por volta de 20 a.C. Herodes era uma figura complexa, um rei vassalo de Roma que era meio judeu e amplamente desprezado pelo seu próprio povo. Mas era também um dos maiores construtores que o mundo antigo alguma vez produziu. Essencialmente reconstruiu todo o templo numa escala enorme, duplicando o tamanho da plataforma ao construir enormes muros de contenção e preencher os espaços com entulho e terra. O resultado foi uma esplanada de cerca de 35 acres, um dos maiores complexos religiosos do mundo antigo. O Muro das Lamentações, que existe hoje em Jerusalém, faz parte do muro de contenção de Herodes. Não é uma parede do templo em si, é um muro que sustentava a plataforma sobre a qual o templo assentava. E mesmo este muro de contenção tornou-se um dos locais mais sagrados do judaísmo, porque é o ponto acessível mais próximo de onde o templo existiu. O segundo templo era o centro da vida judaica na época de Jesus. É o edifício por onde Jesus passou, onde ensinou e de onde, numa ocasião célebre, expulsou os cambistas. É também o edifício que Jesus disse que seria destruído, dizendo aos seus discípulos que não ficaria pedra sobre pedra. No ano 70 depois de Cristo, os romanos cumpriram essa previsão. Após uma revolta judaica, o general romano Tito cercou Jerusalém durante meses. Quando seus soldados finalmente romperam as muralhas, os combates em redor do templo foram ferozes. Segundo o historiador Joséfo, os incêndios foram tão intensos que o ouro do templo derreteu e escorreu entre as pedras, e os soldados romanos separaram cada pedra para recolher o ouro. Literalmente, não ficou pedra sobre pedra. Joséfo registrou que mais de 1 milhão de pessoas morreram durante o cerco, embora os historiadores modernos considerem esse número exagerado. O que não é contestado é a devastação. O templo desapareceu. O sacerdócio foi disperso. O sistema sacrificial, que tinha sido o centro da vida religiosa judaica durante 1000 anos, terminou da noite para o dia. O povo judeu foi espalhado. O templo desapareceu, e durante os 2000 anos seguintes, a esperança de o reconstruir tornou-se uma das características mais marcantes da identidade judaica. 3 vezes por dia, os judeus praticantes rezam pela restauração do templo. Em cada seder de Pessach, os judeus dizem, para o ano que vem, em Jerusalém. Toda a estrutura do judaísmo rabínico, o sistema de leis, orações e rituais que substituiu o culto no templo, foi concebida como um substituto temporário até que o templo pudesse ser reconstruído. Os rabinos do Talmud preservaram todos os detalhes de que se conseguiam lembrar sobre o funcionamento do templo. A Mishnah, compilada por volta de 200 depois de Cristo, contém tratados inteiros dedicados às dimensões do templo, às funções sacerdotais, à ordem dos sacrifícios, à música, ao incenso, ao calendário das operações diárias. Registraram tudo com a intenção explícita de que um dia alguém voltaria a precisar dessa informação. 2000 anos de anseio,
2.000 anos para o ano que vem. E então, em 1967, algo aconteceu que mudou tudo. Durante a Guerra dos 6 Dias, em junho de 1967, Israel conquistou a cidade velha de Jerusalém, a Jordânia, incluindo o Monte do Templo. Pela primeira vez em quase 2 milênios, o local do templo estava sob soberania judaica. Paraquedistas israelitas chegaram ao Muro das Lamentações e o momento foi captado numa das fotografias mais emblemáticas da história de Israel. Soldados a chorar junto ao muro. O rabino-chefe militar soprou um chofar. Foi o ponto alto emocional da guerra. O rabino que organizou aquele momento disse mais tarde que os soldados não choravam por terem vencido uma batalha, mas porque estavam no lugar onde os seus avós e bisavós tinham sonhado estar durante gerações. Para o povo judeu, aquilo não foi apenas uma vitória militar. Foi um regresso à casa que tinha demorado 2.000 anos. Mas eis o que aconteceu a seguir, e é uma das decisões mais consequentes da história moderna. O ministro da Defesa israelita, Moshe Dayan, reuniu-se com líderes do Waqf Islâmico, a instituição religiosa que administrava o Monte do Templo, e fez um acordo. Israel manteria o controle de segurança da área, mas o Waqf continuaria a gerir os locais religiosos no topo. Os judeus podiam visitar o Monte do Templo, mas não podiam rezar lá. O status quo seria preservado. A decisão de Dayan foi pragmática. Ele compreendeu que qualquer tentativa de impor controle religioso judaico sobre o Monte do Templo provocaria uma guerra com todo o mundo muçulmano. A mesquita de Al-Aqsa e a cúpula da rocha estavam naquela plataforma há mais de 1.300 anos. A cúpula da rocha foi construída em 691 depois de Cristo pelo califa omíada Abd al-Malik. A Al-Aqsa foi concluída pouco depois. Para os muçulmanos, este é o lugar onde o profeta Maomé ascendeu ao céu durante a viagem noturna. É o terceiro local mais sagrado do Islão, depois de Meca e Medina. Quase 2.000 milhões de pessoas o consideram sagrado. Uma decisão rabínica emitida pouco depois da guerra reforçou a decisão de Dayan pelo lado religioso. O rabinato principal declarou que os judeus não deviam entrar de todo no Monte do Templo, porque sem saber a localização exata do Santo dos Santos, poderiam acidentalmente pisar o solo mais sagrado, o que era proibido a todos, exceto ao sumo sacerdote, e apenas num dia por ano. Esta decisão foi ao mesmo tempo inédita e, segundo os acadêmicos, possivelmente influenciada pela pressão do governo para evitar atritos com o mundo muçulmano. Mas deu cobertura religiosa ao arranjo político. 2 anos depois, a fragilidade desse arranjo foi posta à prova. Em 1969, um cristão australiano chamado Dennis Michael Rohan incendiou a mesquita de Al-Aqsa, tentando destruí-la para apressar a segunda vinda de Cristo. O fogo destruiu um púlpito de madeira do século XII que tinha sido uma oferta de Saladino. O ataque foi condenado mundialmente e tornou-se o catalisador para a criação da Organização para a Cooperação Islâmica, que hoje representa 57 países de maioria muçulmana. A proteção de Al-Aqsa está literalmente inscrita no mandato fundador da organização. Rohan foi considerado mentalmente perturbado e acabou por ser internado numa instituição psiquiátrica. Mas o ataque demonstrou algo que se tem mantido verdadeiro desde então. O Monte do Templo é tão carregado psicológica e espiritualmente que um único indivíduo, agindo por convicção religiosa, pode desencadear uma crise internacional. Então Dayan fez um cálculo: manter a paz, preservar o status quo, não tocar nas mesquitas. E durante algum tempo resultou, mas nem todos estavam satisfeitos com esse arranjo. Em 1968, arqueólogos israelitas começaram escavações ao longo das muralhas sul e oeste do Monte do Templo.
Não escavavam no monte em si. A lei muçulmana proíbe isso, mas escavavam mesmo ao lado. As descobertas foram extraordinárias. Moedas do período babilônico, blocos de pedra herodianos que tinham sido atirados do templo durante a destruição romana, ruas e lojas da época de Jesus. Mas as escavações também se tornaram uma fonte de tensão constante. Os palestinianos acusaram Israel de escavar túneis sob a Al-Aqsa para minar os seus alicerces. Israel negou. O debate nunca foi totalmente resolvido. Depois, no final da década de 1990, o Waqf levou a cabo o seu próprio projeto de construção, usando maquinaria pesada para escavar uma nova sala de oração subterrânea na área conhecida como Estábulos de Salomão, sob o canto sudeste do Monte do Templo. No processo, centenas de caminhões carregados de terra e escombros foram retirados do monte e despejados no Vale do Cédron. Um arqueólogo israelita chamado Gabriel Barkay percebeu que esses escombros continham material arqueológico do próprio Monte do Templo, material que nunca tinha sido devidamente escavado, porque escavar no monte era proibido. Ele iniciou o projeto de peneiração do Monte do Templo, essencialmente escavando o lixo do Waqf. As descobertas foram notáveis. Uma ponta de flecha babilônica da invasão de 586 a.C., moedas antigas, fragmentos de ladrilhos que podem ter pertencido aos pátios do Templo de Herodes, peças de cerâmica que abrangiam milhares de anos. O projeto de Barkay forneceu algumas das únicas provas arqueológicas diretas da superfície do Monte do Templo e vieram de entulho que tinha sido deitado fora. O projeto de peneiração também aprofundou a divisão política. Para os israelitas, era a prova de que o Waqf estava a destruir um patrimônio judaico insubstituível. Para os palestinianos, era a prova de que a arqueologia israelita estava a ser usada como arma política para estabelecer reivindicações judaicas sobre o monte. E ao longo das décadas, um movimento tem vindo a crescer que quer ir muito mais longe do que a arqueologia. O Instituto do Templo foi fundado em 1987, na Cidade Velha de Jerusalém, e a sua missão é direta: preparar tudo o que for necessário para que, quando chegar o momento, o terceiro templo possa ser construído e o serviço do templo possa ser retomado imediatamente. Têm sido notavelmente minuciosos. Mais de 60 vasos sagrados foram recriados segundo especificações bíblicas. Um candelabro de ouro no valor de cerca de $2 milhões, coberto com 43 quilos de ouro puro, está pronto e à espera. O peitoral do sumo sacerdote, com as suas 12 pedras preciosas, representando as 12 tribos de Israel, foi feito. As vestes sacerdotais, as trombetas de prata, o altar do incenso, a mesa dos pães da proposição, a bacia de cobre, tudo construído, inspecionado e armazenado. Também tem treinado os sacerdotes. Descendentes da antiga linhagem sacerdotal, os Kohanim, foram identificados através de registros genealógicos e, em alguns casos, testes genéticos. Estes homens têm estudado os rituais, aprendido as cerimônias e praticado os sacrifícios que não são realizados desde o ano 70 depois de Cristo. Ensaiaram a oferenda de Pessach, a oferenda das primícias e outras cerimônias em preparação para um dia que acreditam estar a chegar. O Instituto também produziu planos arquitetônicos detalhados para o próprio terceiro templo. Construíram uma maquete à escala de 1:50. O edifício proposto tem aproximadamente 150 metros de comprimento por 150 metros de largura, o que o tornaria visível de toda Jerusalém. Mas há um requisito que se revelou extraordinariamente difícil de cumprir, e envolve uma vaca. O capítulo 19 do livro de Números na Bíblia hebraica descreve um ritual de purificação que requer uma novilha vermelha.
Não maioritariamente vermelha, completamente vermelha. Cada pelo do animal deve ser vermelho. Não pode ter mais do que 2 pelos que não sejam vermelhos. Nunca pode ter usado um jugo ou feito qualquer trabalho. E deve ter pelo menos 3 anos de idade. As cinzas desta novilha vermelha, misturadas com madeira de cedro, hisopo e lã escarlate, e depois combinadas com água, são a única coisa que pode purificar ritualmente uma pessoa que esteve em contato com um corpo morto. E como praticamente todas as pessoas judias vivas hoje são consideradas ritualmente impuras por este padrão, a cerimônia da novilha vermelha é vista como um pré-requisito para que qualquer pessoa possa servir como sacerdote no terceiro templo. Sem novilha vermelha, sem purificação. Sem purificação, sem sacerdotes. Sem sacerdotes, sem serviço no templo. A tradição judaica sustenta que apenas 9 novilhas vermelhas foram sacrificadas em toda a história. A 10ª, segundo o grande erudito medieval Maimônides, será preparada pelo próprio Messias. É assim que este animal é raro e significativo. Durante anos, encontrar uma novilha vermelha qualificada parecia quase impossível. Os requisitos são tão rigorosos que a criação natural raramente produz um animal que se qualifique. Depois, em 2022, um empresário texano chamado Byron Stinson organizou o envio de 5 novilhas vermelhas candidatas por avião de um rancho a noroeste de Houston para Israel. Os animais eram gado Santa Gertrudes, uma raça conhecida pela sua coloração vermelha intensa, criados no rancho Urbanowski, por um criador de 70 e poucos anos chamado Jerome Urbanowski, que ficou surpreendido quando uma delegação de rabinos de alto escalão de Israel apareceu na sua propriedade, acompanhada por uma equipa de documentário. Stinson é um cristão devoto que acredita que Deus o escolheu pessoalmente para esta missão. Tinha trabalhado com rabinos do Instituto do Templo durante anos, percorrendo ranchos por todo o sul dos Estados Unidos à procura de gado que cumprisse o padrão bíblico. As 5 novilhas foram criadas em Shiloh, na Cisjordânia, sob observação rabínica cuidadosa. Um cuidador chamado Larry Borntrager vigiava-as diariamente. A notícia provocou ondas de choque em comunidades religiosas de todo o mundo. Os cristãos evangélicos que acreditam que a cerimônia da novilha vermelha é um pré-requisito para a segunda vinda de Cristo, viram-na como um sinal profético. Os líderes muçulmanos viram-na como uma ameaça direta a Al-Aqsa. O Hamas citou as novilhas vermelhas como uma das provocações que contribuíram para as tensões na região. Cristãos palestinianos assinaram uma carta aberta chamando-lhe extremismo sionista cristão e rejeitando qualquer esforço para transformar Jerusalém num parque de diversões apocalíptico. Stinson tinha inicialmente previsto que a cerimônia acontecesse durante a Pessach de 2024. Não aconteceu. Um dos entraves foi que as autoridades rabínicas não conseguiam chegar a acordo sobre se as novilhas eram adequadas. Como um dos rabinos envolvidos no processo disse, isto não é feito há 2000 anos. Não há registro histórico de como este processo funciona. Mas depois, as novilhas vermelhas começaram a desenvolver problemas. Uma ganhou pelos brancos, outra desenvolveu verrugas. O rabino Azria Ariel, do Instituto do Templo, considerado a maior autoridade mundial sobre a novilha vermelha, examinou as candidatas e anunciou em março de 2025 que não era claro se alguma delas cumpria os requisitos bíblicos. Em agosto de 2025, o Instituto do Templo tornou-o oficial. Todas as novilhas vermelhas trazidas do Texas tinham sido desqualificadas. 20 anos de esforço e nenhum animal cumpriu o padrão.
realizaram uma cerimônia de prática em julho de 2025, nas colinas da Samaria, queimando uma novilha desqualificada para ensaiar o processo. Mas tanto o Instituto do Templo como o Sinédrio reconstituído emitiram declarações a esclarecer que se tratava de uma simulação, não da cerimônia real. As cinzas produzidas não eram válidas. A purificação não tinha sido alcançada. As novilhas que foram desqualificadas estão a ser integradas num programa de reprodução. Novas candidatas estão a ser procuradas. A busca continua. Mas a novilha vermelha continua a ser o obstáculo biológico que se interpõe entre a preparação e a ação. E enquanto a questão da novilha vermelha permanece por resolver, o terreno político tem vindo a mudar de formas que tornam toda a situação mais volátil. Nos últimos anos, o status quo no Monte do Templo tem vindo a deteriorar-se. As visitas judaicas ao Monte do Templo aumentaram drasticamente. Em 2024 e 2025, números recorde de visitantes judeus subiram ao monte e os responsáveis israelitas tornaram-se cada vez mais abertos em relação a fazê-lo. O ministro do Patrimônio de Israel, Amihai Eliyahu, visitou as novilhas vermelhas que estavam a ser criadas em Shilo e levou os filhos consigo. Apresentou-o publicamente como parte da missão de devolver a pureza ritual a Israel, um passo importante para a reconstrução do templo sagrado. Isto é um ministro em funções a falar da reconstrução do templo como um objetivo político. Itamar Ben-Gvir, ministro da Segurança Nacional de Israel, visitou repetidamente o Monte do Templo de formas que romperam com décadas de protocolo. No Tisha B'Av, o dia de luto judaico que comemora a destruição de ambos os templos, subiu ao monte a dançar, a cantar e a rezar. Isso foi considerado uma grande provocação pelas autoridades muçulmanas e pelos líderes palestinianos. O antigo secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, visitou o Monte do Templo em 2019 com o rabino Chaim Richman, do Instituto do Templo, e defendeu publicamente o restabelecimento do templo judaico. Surgiram relatos de comunicações entre líderes religiosos israelitas e a administração Trump sobre algum tipo de declaração apoiando o direito de Israel de praticar culto no Monte do Templo. O movimento que outrora era considerado marginal está agora representado no governo israelita. A conversa passou da especulação teológica para a defesa política. Mas há um obstáculo enorme que nenhuma vontade política pode resolver facilmente. E não é apenas a novilha vermelha. O complexo de Al-Aqsa está no topo do Monte do Templo. Está lá há mais de 1.300 anos. A cúpula da rocha, com a sua icônica cúpula dourada, está, segundo os estudiosos, sobre ou muito perto da localização exata do Santo dos Santos, do Templo Antigo. A mesquita de Al-Aqsa fica na extremidade sul da plataforma. Para os muçulmanos, isto não é negociável. O local é onde o profeta Maomé foi transportado durante a viagem noturna e de onde ascendeu aos céus. Está entrelaçado na teologia, na identidade e na história islâmicas. A Organização para a Cooperação Islâmica, que representa 57 países de maioria muçulmana, foi literalmente fundada em parte para proteger Al-Aqsa. Qualquer tentativa de construir um templo judaico no Monte do Templo exigiria destruir ou deslocar estas estruturas islâmicas, ou encontrar uma forma de construir ao lado delas. Alguns estudiosos propuseram localizações alternativas para o templo no monte, argumentando que o templo original pode não ter estado diretamente debaixo da cúpula da rocha, mas sim a norte ou a sul dela. Mas estas teorias são contestadas. E mesmo um projeto de construção que não tocasse nas mesquitas seria visto pelo mundo muçulmano como uma provocação intolerável. A história confirma-o.
Em 1990, um grupo do Monte do Templo anunciou planos para colocar uma pedra angular para um terceiro templo. A polícia israelita matou 17 palestinianos e feriu mais de 150 durante os protestos que se seguiram. Em 2000, a visita de Ariel Sharon ao Monte do Templo, amplamente vista como uma afirmação da soberania israelita, coincidiu com o início da Segunda Intifada, anos de conflito violento que mataram milhares de ambos os lados. Sempre que alguém sequer insinuou mudar o status quo no Monte do Templo, seguiu-se violência. A perspectiva de realmente construir um templo ali é algo que analistas de segurança, diplomatas e estrategas militares tratam como um dos cenários mais perigosos do Médio Oriente. E, no entanto, há pessoas a preparar-se ativamente para exatamente isso. Agora, é aqui que a situação se torna ainda mais complicada, porque o terceiro templo não é apenas uma questão judaica, é também uma questão cristã, e a perspectiva cristã acrescenta uma dimensão completamente diferente à história. Para muitos cristãos evangélicos, particularmente nos Estados Unidos, a reconstrução do terceiro templo é um sinal-chave dos últimos tempos. A sua leitura da profecia bíblica funciona mais ou menos assim. O profeta Daniel descreve um futuro governante que fará uma aliança com Israel por 7 anos, mas que a quebrará a meio e estabelecerá uma abominação da desolação no templo. Jesus faz referência a esta mesma profecia em Mateus, capítulo 24, dizendo aos seus discípulos que quando virem a abominação da desolação no lugar sagrado, devem fugir para as montanhas. O apóstolo Paulo, em segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, descreve um homem da iniquidade que se sentará no templo de Deus e se declarará Deus. E o livro do Apocalipse descreve o templo a ser medido com o pátio exterior entregue às nações por 42 meses. Para muitos evangélicos, estas profecias exigem que um templo físico esteja de pé em Jerusalém. Sem templo, sem abominação da desolação. Sem abominação, sem tribulação. Sem tribulação, sem segunda vinda de Cristo. Isto cria uma aliança estranha. Muitos cristãos evangélicos apoiam ativamente os esforços judaicos para reconstruir o templo, não porque queiram que o culto judaico no templo tenha sucesso, mas porque acreditam que é um passo necessário para o regresso de Jesus. No seu quadro escatológico, o templo é reconstruído, o anticristo profana-o, a grande tribulação começa e depois Cristo regressa para pôr tudo em ordem. Os defensores judaicos do templo e os cristãos evangélicos trabalham para o mesmo objetivo por razões completamente diferentes. Um grupo quer restaurar o culto no templo permanentemente. O outro grupo acredita que o templo será construído apenas para ser profanado pelo anticristo, o que desencadeará o apocalipse e a conversão do povo judeu ao cristianismo. É uma das parcerias mais estranhas da história da religião. E está a canalizar dinheiro real para preparações reais. Byron Stinson, o empresário texano que enviou as novilhas vermelhas para Israel, é cristão. Disse acreditar que Deus o escolheu especificamente para esta missão. Os doadores cristãos que financiam parte destas preparações acreditam que estão literalmente a apressar o regresso de Cristo. As organizações israelitas aceitam o apoio sabendo perfeitamente que o desfecho teológico cristão envolve a destruição do próprio templo que estão a tentar construir. Ambos os lados conhecem o plano do outro, ambos os lados aceitam o acordo mesmo assim, porque ambos acreditam que serão eles os que terão razão no final. Mas há uma terceira perspectiva, que raramente é ouvida nos meios de comunicação ocidentais, e é a que talvez mais importa. Para os palestinianos, tanto muçulmanos como cristãos, o movimento do terceiro templo não é profecia.
É um projeto político concebido para apagar a sua presença de Jerusalém. Apontam para a demolição acelerada de casas palestinianas em Jerusalém, a expansão dos colonatos israelitas, os projetos arqueológicos que os críticos dizem estar concebidos para estabelecer reivindicações históricas judaicas, enquanto minam as palestinianas, e a retórica crescente do governo israelita sobre soberania no Monte do Templo. O projeto Kedem em Jerusalém, planeado perto da muralha sul de Al-Aqsa, construiria um enorme complexo, incluindo um museu bíblico a apenas 100 metros da mesquita. Escavações de túneis ao longo das muralhas oeste e sul têm vindo a decorrer há anos, e as autoridades palestinianas têm repetidamente levantado preocupações sobre danos estruturais às mesquitas acima. Para o mundo muçulmano, qualquer ameaça a Al-Aqsa não é um assunto local, é global. A Organização para a Cooperação Islâmica tem 57 Estados-membros. A proteção de Al-Aqsa está literalmente no seu mandato fundador. Uma tentativa credível de construir um templo judaico no Monte do Templo poderia desencadear crises diplomáticas, consequências econômicas e potencialmente conflitos militares que se estenderiam muito além das fronteiras de Israel e da Palestina. E para muitas autoridades judaicas, todo o projeto é, na melhor das hipóteses, prematuro e, na pior, perigoso. O rabinato principal de Israel manteve historicamente que os judeus nem sequer deviam caminhar no Monte do Templo, porque poderiam acidentalmente pisar a localização do Santo dos Santos, onde apenas o sumo sacerdote tinha permissão de entrar. Muitos rabinos ortodoxos argumentam que o templo só pode ser reconstruído quando o Messias vier, e que qualquer tentativa humana de forçar o assunto é uma violação do plano de Deus. Como um rabino escreveu num artigo recente no Times of Israel, a tradição judaica não diz que devemos simplesmente começar a construir um templo amanhã. Existem obstáculos aláquicos, obstáculos teológicos, e o fato de que menos de metade dos judeus do mundo vivem atualmente em Israel, o que alguns estudiosos argumentam ser um pré-requisito. O movimento do Terceiro Templo não é o judaísmo dominante. É um subgrupo em crescimento, com apoio político crescente, mas ainda assim um subgrupo. A maioria das autoridades religiosas judaicas considera-o prematuro ou inadequado. Então, onde é que isso nos deixa? Existe um edifício que ainda não existe, para o qual vários grupos se estão ativamente a preparar, sobre o qual 3 religiões têm profecias contraditórias, que se situa no pedaço de terra mais disputado do planeta e que poderia desencadear uma crise geopolítica se alguém realmente tentasse construí-lo. As preparações são reais, os vasos do Instituto do Templo são reais, o treino sacerdotal é real, os planos arquitetônicos são reais, o apoio político está a crescer, a busca pela novilha vermelha continua, mas os obstáculos também são reais. As estruturas islâmicas no Monte do Templo são reais, as consequências geopolíticas são reais, as objeções teológicas dentro do próprio judaísmo são reais. A novilha vermelha não foi encontrada, e há uma camada nesta história que vai além dos cálculos políticos e das profecias religiosas. Há a camada humana. As pessoas envolvidas neste movimento não são abstratas. São indivíduos que organizaram toda a sua vida em torno desta crença. Há Byron Stinson, o empresário texano que passou anos e investiu recursos pessoais significativos à procura da vaca vermelha perfeita porque acredita que Deus lhe disse para o fazer. Há o rabino Chaim Richman, que dedicou décadas a recriar vasos do templo com uma atenção obsessiva ao detalhe, estudando textos antigos para determinar o tom exato de azul para as vestes sacerdotais, o peso preciso do ouro para o candelabro, as dimensões específicas do altar do incenso ao centímetro. Há jovens Kohanim em Jerusalém que passaram anos a treinar para um trabalho que ainda não existe.
a aprender a realizar sacrifícios que ninguém realizou em 2000 anos, porque acreditam com certeza absoluta que o dia está a chegar. Do outro lado, há famílias palestinianas que viveram à sombra de Al-Aqsa durante gerações e que veem o movimento do templo como uma ameaça existencial às suas casas, à sua história e ao seu futuro. Há estudiosos muçulmanos que dedicaram as suas carreiras a documentar o que consideram uma campanha sistemática para apagar o patrimônio islâmico de Jerusalém. Há responsáveis de segurança israelitas que descrevem em privado o movimento do Terceiro Templo como uma das maiores ameaças à estabilidade regional. E há crentes comuns em sinagogas, igrejas e mesquitas por todo o mundo que leem os mesmos textos antigos e chegam a conclusões completamente irreconciliáveis sobre o que significam. O que torna esta história tão explosiva é que se situa na interseção exata entre fé e geopolítica, onde as crenças mais profundas das pessoas sobre o sentido da história colidem com as realidades práticas de um Médio Oriente com armas nucleares. Para os crentes, isto não é política, é profecia, e não se pode negociar com profecia. Não se pode fazer compromissos com aquilo que se acredita que Deus ordenou. Para os judeus, que apoiam o movimento do templo, a reconstrução é o culminar de 3.000 anos de aliança entre Deus e Israel. Para os cristãos que o apoiam, é o relógio a contar para o regresso de Cristo. Para os muçulmanos que se opõem, é uma ameaça existencial a um dos locais mais sagrados do Islão. Para os analistas seculares, é um potencial gatilho para um conflito que poderia desestabilizar toda a região. Todos olham para os mesmos 35 acres de calcário em Jerusalém. E todos veem algo completamente diferente. O primeiro templo durou cerca de 400 anos antes de os babilônios o destruírem. O segundo templo durou cerca de 600 anos antes de os romanos o destruírem. Se um terceiro templo for alguma vez construído, as tradições proféticas que pedem a sua construção também prevêem a sua profanação. Este é o paradoxo no coração de toda esta história. As pessoas que trabalham para o terceiro templo acreditam que ele trará a redenção. Mas as profecias que citam para justificar a sua construção, as mesmas em Daniel, Mateus, Tessalonicenses e Apocalipse, também descrevem a sua violação pelo anticristo, a sua profanação e, em última instância, a sua destruição. Estão a correr em direção a algo que as suas próprias escrituras dizem que será profanado. A tradição messiânica judaica diz que o Messias virá e o templo será reconstruído, inaugurando uma era de paz. A escatologia cristã diz que o templo será reconstruído, o anticristo o profanará, seguir-se-á a grande tribulação e depois Cristo regressará. A escatologia islâmica diz que Isa, Jesus, regressará para derrotar o Dajjal, o falso Messias, e estabelecer a justiça na terra. 3 religiões, 3 finais, uma colina. E talvez esta seja a verdadeira razão pela qual esta profecia divide o mundo, porque a questão não é apenas se o terceiro templo será construído, a questão é o que acontece depois. Ninguém concorda com a resposta. Mas todos concordam que o que quer que aconteça naquela colina em Jerusalém vai mudar tudo. Então, aqui fica a minha pergunta para vocês. Acham que o terceiro templo será construído durante a nossa vida? E se for, o que acham que vai acontecer a seguir? Escrevam nos comentários. Se quiserem ver as histórias das mulheres bíblicas que salvaram Israel através de sangue e engano, histórias que a igreja nunca vos conta, esse vídeo está no ecrã agora. Subscrevam se chegaram até aqui. Estamos apenas a começar.